Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós estamos estudando a obra Pão Nosso, discografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e hoje nós vamos estudar o capítulo 99 com o tema Com Ardente Amor. Eu sou Marina e farei o estudo com vocês. Bom, vamos ao texto de Emmanuel, primeiramente enfatizar que ele se inspira numa passagem do Evangelho, como sempre, e é uma passagem que Pedro, em uma de suas epístolas, nos fala o seguinte: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros. E o Emmanuel narra o seguinte texto: não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada ao trem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemo-nos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Então vamos lá, tentar fazer uma análise, uma reflexão sobre esse texto de Emmanuel. Ela se inspira nessa passagem do Evangelho em que Pedro nos fala sobre essa ardente caridade. E o Emmanuel, ele vem enfatizar justamente a importância que é de nós fugirmos da teoria, de estarmos ali apenas no discurso, de enfatizarmos todo o tempo a importância da caridade, de verbalizarmos isso a todos os momentos, mas de na prática vivenciarmos isso de uma maneira diferente, Então, o que o Emmanuel vem dizer é que não basta pregar a caridade, Ela já é excessivamente debatida, discutida, e com isso a gente percebe que a solução de todo o mal que é causado pela ausência de caridade, ou seja, pela ação do orgulho e do egoísmo do homem, é algo que ainda não se tem uma solução. A gente ainda tem uma realidade em que há muita desigualdade social, pessoas em condições de precariedade extrema, sem alimento, sem investimento, sem moradia, e o exercício da caridade ainda não chegou num ponto de solucionar esse problema. Então é isso que o Emmanuel vem dizer, que a gente já consegue discutir isso excessivamente, a gente já consegue ter na teoria o que é a caridade, mas na prática ainda somos falhos, ainda deixamos muito a desejar. Mas o Emmanuel nos dá esse refrigério na alma. Falar, pregar, ensinar e crer é o início, são fases primárias desse serviço, mas é preciso dar esse passo a mais, elevar esse patamar de apenas vivenciar a caridade na teoria. É preciso praticá-la, é preciso trabalhar, agir, fazer e sentir. E é por isso que o texto fala dessa necessidade de alcançarmos ela em essência.
Porque é só quando essa essência da caridade reverberar em nossos corações é que de fato ela vai se expressar em todas as nossas ações do dia a dia. É por isso também que o texto fala, bom, nós temos que ser caridosos com as pessoas que falham, com as pessoas que erram, com os criminosos, com os pecadores, né, com quem está de fato ali transgredindo normas sociais, sim, mas também não podemos deixar de praticar a caridade em todas as oportunidades do nosso dia, porque conhecendo a doutrina espírita e entendendo a lógica, né, dessas sucessivas reencarnações, desses planejamentos reencarnatórios que permeiam a nossa existência, a gente entende que vem para a nossa vida, vem para o nosso planejamento reencarnatório aquelas pessoas com quem nós temos dificuldades, aquelas pessoas com quem nós temos resgates a serem feitos. Então é com essas pessoas que nós devemos de fato conseguir efetivar a caridade. E que essa caridade não fique só na teoria, que essa caridade não fique só em data e hora marcada, porque às vezes a gente até sai da teoria, mas a gente tem data e hora marcada para isso, né? Eu vou fazer no Natal, eu vou fazer na Páscoa, eu vou fazer, né, em determinados períodos do ano que a sociedade como um todo se mobiliza um pouco mais para praticar a caridade, para colocar a caridade de fato em prática. Mas será se a caridade deveria ter hora e data marcada? Será se a caridade não deveria ser uma ação diária, né? Uma expressão que nós deveríamos oportunizar em cada segundo de nossas vidas? E quando a gente fala dessa questão, né, de sair da teoria e sair dessa prática apenas com hora marcada, é dessa oportunidade que temos de vivenciar a caridade em todos os segundos da nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas do nosso trabalho, porque se a gente não vivenciar a caridade, a gente acaba por vivenciar uma atmosfera de competição em todos os ambientes de nossa vida, né? Competição entre os cônjuges, competição entre os irmãos, competição no ambiente de trabalho. É um pouco da natureza humana, no sentido dessa ligação que ainda temos com esse instinto de sobrevivência, de querermos ser maiores, melhores, de nos destacarmos. E aí com isso a gente deixa de vivenciar a caridade e vivencia esse clima, né, de competição, essa corrida atroz, né, pelas posses, pelas vitórias, pelo status, pelo materialismo. E o texto de Emmanuel nos dá essa chacoalhada e nos pede para que a gente saia da teoria, para que a gente saia um pouco dessa caridade destinada apenas àquele outro mais distante da sua vivência, né? A uma instituição filantrópica, a caridade para uma comunidade carente, mas para a gente tentar entender que a caridade ela deve ser feita no nosso dia a dia, deve ser feita com os nossos, com aquelas pessoas que estão ali perto da gente e que de fato nos desafiam, porque são essas pessoas com quais nós temos pendências, com quem temos dificuldades, com quem temos resgates a serem feitos. Então é realmente mais desafiador sermos caridosos com elas. E a questão 886 do Livro dos Espíritos fala disso, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os Espíritos respondem: é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Então, o exercício da verdadeira caridade é de fato uma prática e uma vivência que deve estar atrelada à nossa rotina, porque em quais situações é que aparece de fato esse desafio de faltas, de imperfeições, de falhas, de ofensas? É no seio doméstico, é na vida íntima, é nos atritos, nos conflitos, é com quem nós estamos ali, né, nos acotovelando, né, vivenciando. Então é com essas pessoas que nós vamos ter adversidades, contrariedades, dificuldades, problemas. Então é com elas que nós devemos pôr em prática o exercício da caridade, porque todo dia, todo momento, todo segundo é um convite ao exercício da caridade. Então que a gente possa sair da teoria, é essa
a reflexão que o Emmanuel traz. Não nos detenhamos à caridade teórica, porque se a gente ficar só na teoria, a gente vai parecer como se nós fôssemos máquinas, né, que sabe das coisas, que teorizam sobre as coisas apenas ali do aspecto teórico, né, ou como Jesus nos falava, né, do farisaísmo, né, dos escribas que sabiam muito das teorias, mas não mostravam a essência, não mostravam o sentimento, né? Tinham só a teoria daquilo, das escrituras, mas não tinham o sentimento e o coração naquilo que falavam, naquilo que pregavam, né? Porque nesse sentido, falar de caridade, mas sem sentir o amor, é ter o coração vazio, é ser como uma máquina, né? E por falar em máquina, a gente se lembra de uma outra passagem do Evangelho, quando Paulo nos fala nas cartas aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E aí da gente fazer a reflexão sobre essa passagem que está em Coríntios, né? Então assim, se eu não tiver amor nas minhas palavras, eu vou ser como um metal, vou ser como uma coisa maquinal, né? Apenas como uma engrenagem ali que funciona de forma mecânica, mas não vou ter o afeto, não vou ter o sentimento que vivifica essa máquina que é o corpo humano, né? E aí da gente se lembrar, né, que a palavra amor aqui nesse texto de Emmanuel, ela significa, né, ela é traduzida do grego ágape. E aí eu queria falar um pouquinho desse termo, porque a gente tem 3 tipos de palavra no grego que significam amor. A gente tem o eros, que é um amor romântico, um amor num aspecto sexual, matrimonial. Nós temos também o amor filo, né, que é um amor de amigo, um amor fraternal, um amor entre irmãos. E nós temos o amor ágape, que é justamente o amor que está nessa passagem de Paulo na carta aos Coríntios. E o amor ágape é o amor mais transcendente de todos os amores, desses 3 ditos. O amor ágape é na verdade, a ascensão do amor na sua forma mais transcendente, que é esse amor divino, que é o amor que Deus tem por todos nós e que nós devemos buscar desenvolver uns para com os outros, para que haja essa transcendência do amor que nós temos entre nós e ele ascenda, né, ele avance, ele evolua, ele cresça como esse amor divino. E ele pode também ser entendido como esse amor universal, esse amor que Jesus pede que a gente desenvolva, que a gente trabalhe todos os dias para que a gente desenvolva esse amor ágape, esse amor que também é traduzido como amor caridade, né, o amor mais puro, o amor em essência. E é sobre esse amor que nós estamos falando aqui hoje, para que a gente tenha essa vivência, para que a gente busque amar, né, de forma indistinta, de forma incondicional, sem de fato nos deixar permear por personalismos, por erotismo, né, por vaidade, né, por gostos peculiares, por pessoalidade. Não. O amor universal, o amor ágape, ele reconhece a humanidade que há em cada um de nós, né? Ele reconhece nós para que nós nos reconheçamos uns aos outros como irmãos, como filhos de Deus. E assim a gente possa se nutrir desse sentimento de amor de irmãos, de amor que transcende a existência e que busca a consonância com as leis de Deus. Porque não podemos nos esquecer, né, que a caridade é uma das leis universais, a lei de amor, justiça e caridade. E para finalizar, eu fico com uma frase de um filósofo, de um psicólogo, que me lembra muito essa frase de Paulo na carta aos Coríntios, que ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, meus amigos, para além de teorias, para além de técnicas, né, para além de
compreensões teóricas, que nós tenhamos essa essência do sentimento, do acolhimento, da compreensão, da empatia, que a gente saiba se acolher uns aos outros, nos compreendermos, ter, como o Livro dos Espíritos nos disse na questão 886, benevolência, indulgência e perdão, para que a gente aprenda a exercitar a verdadeira caridade, esse amor ágape, o amor universal que devemos ter entre todos nós para a nossa ascensão e evolução. Então que Jesus nos abençoe, e nos inspire sempre a termos a nutrir esse sentimento em nós. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Paz a todos.